Olha o que explodiu nessa terça-feira, horas atrás, médico do Flamengo falando sobre De La Cruz, e o que ele falou sobre De La Cruz, nossa senhora, está repercutindo muito mal nas redes sociais. Foram declarações fortes falando sobre a situação do De La Cruz, jogador uruguai que tem encontrado dificuldades de conseguir ter ritmo aqui no futebol brasileiro, justamente por conta dos problemas físicos. E o médico do Flamengo, o Runco, não poupou palavras ao falar sobre De La Cruz em um grupo de WhatsApp. A questão é, essa conversa vazou, veio a público e agora todo mundo sabe o que pensa o médico do Flamengo sobre o jogador do Flamengo. E aí já veio a Arrascaeta em uma publicação nas redes sociais defendendo De La Cruz. Procurei membros da gestão passada para falar sobre a situação de De La Cruz. Uma confusão danada, a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. E tem também a lista de relacionados para pegar o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira com mais um desfalque, galera. Pois é, e eu vou falar o nome logo aqui, porque para mim é jogador importante. O Alan, volante Alan, que vinha numa crescente, está fora também com um problema físico. A gente vai contar aqui qual foi o problema físico dessa vez. Não é muscular, tá? Então fica a dica aí para você esperar o vídeo. Mas antes, gostaria de pedir para você hypar o vídeo, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre a lista de relacionados do Flamengo, tá? Vamos lá, que eu vou pegar aqui a lista que foi divulgada justamente pelo Flamengo nessa terça-feira, depois do treino pela manhã. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, eles estão a caminho de São Paulo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, repito, que será nessa quarta-feira. Bruno Henrique de volta após suspensão, Cleiton, Daniel Salles, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Guilherme, João Alves, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro Rossi, Vinha, Wallacian e o Wesley. O Wesley na lista de relacionados. Isso quer dizer que a venda ainda não foi concretizada, mas tem um detalhe aí. O fato dele ter chamado Daniel Salles, lateral direito do Sub-20, me faz crer o seguinte: o Wesley provavelmente titular, né? E aí o Varela faz a lateral esquerda e o Daniel Salles como opção. Ou, se o Wesley novamente não for escalado no time titular, segundo o Felipe Luiz, contra o Fluminense ele não foi escalado porque não estava bem, não estava muito ligado para poder entrar em campo, porque ele está no meio dessa negociação, a cabeça dele acaba não ficando muito boa, segundo o próprio Felipe Luiz. O Wesley fica como opção, Varela faz a lateral esquerda, Daniel Salles será titular. A gente vai ver aí quando sair a escalação. Mas ausente novamente De La Cruz, e a gente já vai trazer essas informações envolvendo De La Cruz, porque, nossa, questão pesada envolvendo o meio uruguaio. E o Alan não foi relacionado e o Flamengo justificou a ausência dele com um boletim informativo. O atleta realiza controle de carga devido a um quadro de fascite plantar no pé direito. Pois é, justamente no momento que ele vinha numa crescente muito boa com a camisa do Flamengo. Dos últimos 3 jogos ele foi extremamente importante, inclusive contra o Santos. Acho que o Flamengo perde o jogo justamente na saída dele e entra o De La Cruz muito mal na ocasião e o Alan novamente ausente. E por falar em De La Cruz, ele também não foi relacionado. O Flamengo alega que ele não tem nenhuma lesão, mas também não tem condições de jogo, ou seja, fisicamente falando, não é de fato um jogador que consegue entregar 100% aqui no futebol brasileiro e tem apenas 19 partidas na temporada. Chama muita atenção o fato do De La Cruz não conseguir desempenhar o futebol dele que a gente já conhece. E aí, galera, olha o que aconteceu. Em um grupo de WhatsApp, o médico do Flamengo, chefe geral, o José Luiz Runco, o Runco, que vocês tanto conhecem, ele respondeu a uma outra pessoa que faz parte do grupo de WhatsApp, chamada João,
E ele respondeu o seguinte, quando ele foi questionado sobre o De La Cruz: prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente. Ele ainda botou atenciosamente. E para quem não sabe o que é bípedes, eu vou ler aqui o significado. Bípede, do latim bi e pede, refere-se a um animal que se locomove sobre duas patas. Então fica aí, para quem não sabe, aqui também é cultura. Mas voltando a esse assunto extremamente sério, o médico do Flamengo, ele deu essa declaração e a declaração vazou. O site ge.com trouxe essa declaração e só um outro detalhe que inclusive uma amiga minha que é médica, a Camila, me atentou sobre isso, sobre código de ética médica, porque ela é médica e ela sabe disso. Artigo 73, eu fui buscar, abre aspas, é vedado ao médico revelar fato do que tenha conhecimento e virtude do exercício de sua profissão, salve por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Fecha aspas. Tudo bem, a gente sabe como, enfim, foi algo privado, conversa de WhatsApp, mas mesmo assim o médico não deveria, pelo menos no código de ética médica, que ele não deveria ter exposto o paciente, que no caso é o De La Cruz. E aí, logo depois mesmo, o Arrascaeta se pronunciou nas redes sociais em defesa do companheiro dele, o amigo dele, uruguaio, inclusive, De La Cruz. E ele botou uma foto junto com De La Cruz e botou: se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Uma nítida, direta, não vou nem dizer indireta, ao médico Runco do Flamengo após essa declaração em grupo de WhatsApp ter vazado. E eu também fui procurar membros da antiga gestão que fizeram parte da contratação do De La Cruz, tá? Porque dá a entender aqui que ele foi contratado, entre aspas, de uma maneira irresponsável por conta da parte física, pelo menos foi o que eu entendi na mensagem do Runco. Marcos Braz, então um dos responsáveis pela contratação de De La Cruz pelo Flamengo, e hoje dirigente do Remo, não quis comentar as declarações de Runco sobre as condições físicas do meia. Quando eu procurei ele, ele até brincou: Vene, não vou falar, vou te mandar a camisa do Remo. Eu falei: Marcos, eu estou falando sério, é para uma matéria. Ele falou: também estou falando sério, ou seja, ele não quis se pronunciar sobre o assunto. Bruno Spindel, então diretor executivo do Flamengo nos tempos da chegada do Uruguai. Continua no clube, ele está no clube, ele faz parte do Flamengo, ninguém sabe dizer o que faz e qual cargo ocupa atualmente. Eu, de fato, não sei e ninguém sabe. Procurei Márcio Tanuri, chefe do DM do Flamengo na ocasião, quando o De La Cruz foi contratado. Hoje ele está trabalhando em um clube no mundo árabe, inclusive. E até o momento não me respondeu, até a gravação desse vídeo, não respondeu se vai falar ou não vai falar sobre o assunto. Procurei também Rodolfo Landim, que inclusive me bloqueou no WhatsApp desde 2019, no começo da gestão dele. Ninguém sabe por quê. Liguei para ele, também chamou, não atendeu. Queria ouvir o presidente do Flamengo na ocasião da contratação de De La Cruz, mas até o momento não obtive resposta. Gente, é isso. É mais uma crise sendo instalada no Flamengo. Eu entendo o De La Cruz ficar triste com esse tipo de situação, porque ele foi exposto. Entendo também o Arrascaeta sair em defesa do companheiro. E, obviamente, a gente vai ter desdobramentos sobre isso, porque não é um caso simples. A gente está falando de um médico do Flamengo dizendo que um jogador do Flamengo tem um problema crônico e dificilmente vai conseguir jogar futebol em alto nível. Com outras palavras, foi isso que ele quis dizer. E a gente sabe disso, que o De La Cruz tem um problema crônico. Todo mundo sabe disso. Isso não é segredo para ninguém.
A questão é quando um médico do Flamengo, e na verdade o chefe do departamento médico geral, porque o chefe do departamento médico do futebol é o Fernando Sasaki. O Runco está acima dele, ele comanda a chefia médica do futebol, da ginástica, do basquete. Então ele é o chefe geral médico. E assim, o chefe geral médico do Flamengo disse, com outras palavras, que o De La Cruz não tem condições de exercer futebol em alto nível. No último vídeo a gente havia dito que a previsão de chegada de Saúl, espanhol, novo reforço do Flamengo, estava para quarta-feira, no caso amanhã, mas ele antecipou a chegada dele. Inclusive quem me segue lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, @VeneCasagrande, e no TikTok, @VeneCasagrande7, viu que eu postei esse vídeo mais cedo, e enquanto eu estava ali na minha aula de boxe, eu recebi a informação, publiquei que ele antecipou a chegada dele para essa terça-feira. E aí, minutos depois, o Flamengo acabou emitindo um comunicado oficial confirmando a chegada dele por volta de 5h30 da tarde dessa terça-feira, aqui no Rio de Janeiro. Não haverá entrevista, ele vai sair por uma saída alternativa, como o próprio Flamengo disse, para não atrapalhar a rotina de outros passageiros ali no aeroporto, ou seja, ele não vai dar entrevista para a imprensa, mas, obviamente, Flamengo TV deve marcar presença e tirar algumas palavras desse novo jogador do Flamengo. O Flamengo, de maneira oficial, só vai anunciar a contratação do jogador após a realização dos exames médicos. Dando tudo certo, o Flamengo vai assinar contrato com esse jogador válido por 3 temporadas, tá? Então, ele tem atualmente 30 anos, para quem não sabe, um jogador que pertencia ao Atlético de Madrid, jogou a última temporada pelo Sevilha, estava a caminho de um clube turco, mas em cima da hora ele desistiu e essa negociação foi extremamente rápida, inversamente proporcional a outro jogador, o Jorge Carvalhal. Não tem problema, amigo, calma, Jonathan, não tem problema tocar, aqui é tudo ao vivo, não fica desesperado, coitado. Tocou o telefone dele ali, ficou desesperado para desligar. Calma, amigo, calma, não tem problema. O pessoal aqui sabe como é, o pessoal acompanha, a gente sabe como é. E, repetindo, essa negociação foi rápida, inversamente proporcional a Jorge tá desesperado, cara. O jogador que pertence ao Dinamo de Moscou, ele continua treinando, tá? Inclusive, antes de começar a gravação desse vídeo, conversei com uma pessoa do Dinamo de Moscou, disse: Vene, nenhuma novidade, ele continua treinando aqui, inclusive nesse momento ele treina. Óbvio, o Flamengo mantém interesse, mantém a ideia de trazer esse jogador para poder reforçar o elenco. Então, a vinda do Saúl não impede a vinda do Jorge, o colombiano que o Flamengo negocia há cerca de 60 dias. Por isso que eu falo, a negociação do Saúl foi inversamente proporcional à velocidade para trazer o colombiano. Então, enfim, para quem me pergunta, o colombiano continua na mira do Flamengo e, dando tudo certo, ele assina um contrato válido por 4 temporadas, né, até 2029, são 4 anos. E o Flamengo vai investir 12 milhões de euros para contratar o colombiano. Já o Saúl, o Flamengo não pagou nada ao Atlético de Madrid, nem pagará, porque ele já estava com uma rescisão encaminhada com um clube espanhol, tanto é que ele ia para um clube turco. Ele tinha contrato com o Atlético de Madrid até o meio do ano que vem, mas o Atlético de Madrid, enfim, não tinha interesse em manter o jogador e, de maneira amigável, eles vão rescindir. E para o Flamengo será maravilhoso, porque aí o Flamengo, entre aspas, só compra o jogador, né? Porque paga luvas e negocia ali também um salário com ele. Lembrando que esse jogador atuou com o Felipe Luiz, jogou junto com o Felipe Luiz, então o Felipe Luiz conhece bastante. Galera, não botem a pilha de chega para a vaga do Gerson. Não é isso, não é isso. A ideia do Flamengo não é contratar o Saúl para fazer o que o Gerson fazia, até porque não tem como fazer. O Gerson era líder técnico e líder também no vestiário. Então são jogadores com perfis diferentes.
acredito eu que o Saul não chegue para ser titular, não. É muito mais para compor elenco. Então, enfim, fica a informação para vocês aí, mas é um jogador que atua como meia direita, como meia esquerda, faz também papel de volante, ou seja, o Gerson era um coringa, ele pode ser o coringa espanhol, digamos assim, para fazer várias funções no meio de campo do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Repito, um vídeo rápido, mas é só para trazer atualizações para vocês do mercado da bola. E sobre o Wesley, não tem nenhuma novidade até a gravação desse vídeo. O Flamengo ainda não liberou o Wesley, não vendeu o Wesley, não sacramentou a saída do Wesley, porque o José Boto está em busca de uma reposição para deixar encaminhado e aí sim o BAP autorizar a venda de Wesley. Valeu!